e vão ficar atentos aí a tudo que o Henrique Rodrigues está apurando a respeito de tudo que a gente está vendo, meus queridos e minhas queridas. Vão curtindo e vão compartilhando para todo mundo ficar por dentro de tudo, meus queridos. Vamos lá para a gente não perder absolutamente nada. Vamos lá. Bomba numerada que não explodiu em Brasília pode ter sido uma entre muitas. Fonte da Polícia Federal dá detalhe assustador não revelado no caso dos terroristas bolsonaristas que tentaram explodir o caminhão-tanque no aeroporto do DF. Entenda do que o Brasil se livrou. Vamos ver aqui a reportagem do Henrique Rodrigues, gente, da revista Fórum. Era 24 de dezembro, véspera de Natal, e o Brasil ainda acordava e ia dormir assustado com as ameaças golpistas que não paravam de brotar e que pareciam ter tomado uma forma um pouco mais de uma semana antes, no fim da tarde do dia 12, quando uma horda de extremistas tentou literalmente incendiar Brasília e invadir a sede da Polícia Federal numa ação que tentava impedir a diplomação do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Na data mais importante do cristianismo, os terroristas que se dizem cristãos tentariam o mais ousado e horrendo plano: explodir o aeroporto Juscelino Kubitschek na capital da República. A história, passada 9 meses, é bem conhecida. Jorge Washington de Oliveira Souza, Alan Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza, o trio aloprado de bolsonaristas, viu a sua funesta ação ir para o cano depois que o motorista de um caminhão-tanque carregando 60 mil litros de querosene de uma aviação notou uma caixa onde estava uma bomba e um detonador remoto presa ao veículo. Ele largou a carreta numa área segura da rodovia por onde trafegava, se afastou e acionou a polícia, que chegou rapidamente ao local. Vamos pegando o superchat, gente. Fala Socorro Gondim, fala todo mundo que está nos acompanhando. O impagável capítulo de horror da história do Brasil voltou à tona nesta quinta, porque um dos condenados pela ação criminosa, Alan Diego, comparecerá à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito no Congresso Nacional para prestar depoimento aos deputados e senadores que examinaram os intentos golpistas que quase liquidaram com a democracia brasileira. Embora a investigação desse crime tenha sido conduzida e concluída pela Polícia Civil do Distrito Federal, que apresentou o inquérito ao Ministério Público, tendo já levado à condenação de George Washington e Alan Diego pela Justiça, enquanto Wellington Macedo seguia foragido, um servidor da Polícia Federal que atuava no Palácio do Planalto no conturbado período de transição governamental e que revelou com exclusividade à revista Fórum o envolvimento do GSI na desordem golpista que tomou o Brasil naquele momento, conta agora com um detalhe que pouca gente conhece sobre o episódio de tentativa de mandar pelos ares o aeródromo de Brasília lotado de passageiros. Nas fotos que circulam na imprensa mundial da caixa de papelão largada na via pública, onde havia uma bomba com um detonador eletrônico repousava aguardando um técnico do esquadrão antibombas da PF chegar paramentado como nos filmes de Hollywood, ou na vida real cotidiana de Israel, um adesivo transparente com papel branco por baixo que mostra o número 01. Olha aí. Mas por que diabos uma bomba levada por 3 terroristas num carro para ser colocada num caminhão que explodiria o aeroporto na véspera de Natal teria uma numeração com 2 algarismos identificando? A resposta é simples. E o agente da PF ouvido pela Fórum é direto. Ocorreriam outros atentados naquele dia 24 de dezembro. É certo que haviam outros artefatos explosivos. Só para vocês saberem, ó o número aqui, ó. Numeração, exatamente, estava identificado aqui, 2 algarismos, né? 01. É certo que haviam outros artefatos explosivos espalhados que seriam detonados. O próprio depoimento de George Washington e as investigações da PCDF, além daquilo que chegou à PF até agora, mostraram isso. Assim como o relato do outro condenado que foi preso, que aponta para o fato de que haveria uma sequência a ser executada de acordo com um plano estipulado, debatido e construído lá dentro do acampamento do QG do Exército, do chamado Forte Apache, aqui em Brasília. É um fato essa ideia de sequenciar os atentados com base nesse plano gestado na frente dos quartéis, diz o servidor que estava no Palácio do Planalto naquele período.
Para ele, quanto mais se avança sobre esses condenados, assim como outros personagens especificamente desse caso, mais a investigação se aproxima do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, comandado à época pelo general Augusto Heleno, o homem mais fiel e próximo de Jair Bolsonaro. O curioso nessa investigação é que quanto mais a gente puxa o fio, mais a gente vai descobrindo outras pessoas envolvidas nisso. Foram pegos esses 3 indivíduos inicialmente, que são a pontinha dessa operação. Mas por trás disso, e eu venho salientando isso, dentro do acampamento, havia a utilização de agentes da inteligência, e se presume que do GSI, naturalmente, que não só monitoravam em termos de inteligência, é claro, que falo no sentido de inteligência para eles, do próprio GSI, mas que faziam esse trabalho ininterrupto de informação e de dissonância, agitando e dizendo: não pode deixar esse governo do Lula assumir, tá na hora de agir. A bomba foi só uma parte dessa operação desse pessoal de lá de dentro. E, de fato, eram muito mais bombas. Não era só aquela do caminhão, não é à toa que elas estavam numeradas, acrescentou o agente da PF. A fonte da Fórum pondera que, de fato, os agentes do GSI não executaram pessoalmente as ações envolvendo bombas numeradas, mas ela lembra que seria impossível um nível de sofisticação como aquele encontrado nos explosivos, sem contar nos insumos utilizados nas engenhocas mortais, sem a ajuda direta de profissionais habituados com esse universo, que é, por lógica, militar. É evidente que temos até agora que eles não precisaram botar a mão na massa, mas qualquer um sabe que para botar um artefato daquele, você precisa de conhecimento de um especialista. Isso é inevitável. Como chegou o explosivo lá dentro, como chegou a espoleta, o detonador remoto, tudo, quem sabe fazer uma bomba profissional daquela? Essa bomba numerada e da forma como ela foi numerada indica um sequenciamento dos atos de terrorismo e que corrobora isso são os depoimentos desses detidos até agora, que estão justamente nessa linha. Era provavelmente uma sequência que envolvia a explosão do caminhão-tanque no aeroporto, a explosão de torres de transmissão de alta tensão, da explosão da plataforma superior da rodoviária, enfim. Mas logo no primeiro ataque, isso foi frustrado prematuramente, fazendo com que essas ações fossem abortadas, concluiu o servidor da Polícia Federal. É isso aí, gente. Ótima matéria do Henrique. E vamos ficar atentos aí. A Fórum tem um documentário muito bom, aliás, sobre isso. E vamos ficar por dentro de tudo para a gente não esquecer de nada, meus queridos e minhas queridas.